Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio. Precisamos começar agradecendo pela estreia, e que estreia, né? Foi muito especial e hoje já estamos aqui com uma pessoa de peso também para o segundo podcast. E esperamos ficar aí com vocês para agregar muito conhecimento aí na sua jornada. Isso mesmo, então já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, compartilha aí com pessoas que também são da área da saúde, que eu tenho certeza que nós estamos trazendo conteúdos muito legais, bacanas para vocês. E estamos então iniciando o nosso segundo podcast com a Fernanda, né? O Edilson vai apresentar aí essa pessoa de peso para nós, de grande relevância, e a gente está muito feliz de te receber aqui hoje, Fê. Obrigada. Isso mesmo, Fer. Bem-vinda, Fernanda Maria Marques Menezes. E hoje nós vamos mergulhar em um tema muito importante e essencial aqui para a saúde, que é publicidade médica e processos éticos. Como comunicar sem comprometer a ética profissional. E a Fer é advogada, professora, mentora, palestrante, idealizadora do Instagram Direito Médico na Prática. Inclusive, já começando aí com a primeira dica, siga lá, Fer, @Direito Médico na Prática, onde todos os dias temos dicas e nós ficamos de olho para acompanhar aí essas dicas que são de extrema relevância. É formada pela Universidade Uno-Chapecó, pós-graduada em Direito Médico pelo Verbo Educacional, especialista em Direito Médico e da Saúde pelo Programa de Formação em Direito Médico, Instituto Paulista de Direito Médico e da Saúde, MBA em Gestão de Planos de Saúde pela Universidade Anhanguera Educacional, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade do Contestado, e foi coordenadora de Departamento Jurídico de Cooperativa Médica com hospital próprio por 11 anos. Além disso, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB, subseção Chapecó, e membro representante de Santa Catarina da Comissão Nacional de Direito Médico da Associação Brasileira. E para nós finalizar esse currículo extenso, né, Fernanda? Sócia do escritório Mascarello e Menezes Advocacia. Queremos agradecer, que nós sabemos que a sua agenda aí é concorrida pela tua disponibilidade, e seja bem-vinda. Imagina, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeiro, parabenizar por esse projeto, né, por terem tirado ele do papel. Pessoas que são realizadoras, né, são pessoas que fazem acontecer, e vocês dois estão fazendo acontecer. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, espero poder contribuir. E bacana estar aqui, assim, com a Vô, que a gente já se conhece há muito tempo, e com o Edilson também, já temos aí alguns trabalhos juntos, né? Vai ser um bate-papo bem legal. Bem legal, nós estávamos ansiosos. Muito ansioso. Porque nós fizemos uma lista, Fer, e você estava lá na nossa lista. Que bom, feliz. Então, quando a gente consegue concretizar aí os nossos convidados, ficamos muito alegres e temos certeza que hoje vai ser incrível também. Quando se fala em direito médico, não tem outra pessoa, né, que a gente possa pensar. Direito médico é a Fernanda, não sei. Exatamente. E aí, Fer, pensando nisso também, uma curiosidade daí mais pessoal, como tu consegue conciliar tua vida pessoal, profissional, de mãe, de atleta? É muita coisa. E ser essa profissional brilhante que você é. Obrigada pelos elogios. Na verdade, isso é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Mas eu acho que o segredo é a agenda. É você colocar na agenda e cumprir a agenda, simples assim. Eu sou muito fiel à minha agenda. Então, se tá na minha agenda, eu vou fazer acontecer, eu vou cumprir. E se eu marco alguma coisa com alguém, como a gente marcou, né? Estarei lá, sabe? Eu acho que a agenda, a gente ser fiel à agenda é o que importa. E tem uma frase tua que eu gosto muito e que é o teu lema, né? O que não está no prontuário não foi dito, não aconteceu. E isso é bem real, vem em encontro do que tu fala da tua agenda, né? Tem que estar ali escrito para que você consiga dar a sequência e saber os teus compromissos, e é o teu resguardo, né? Conhecendo os médicos já há muitos anos, né? Eu sou filha de médico, meu irmão gêmeo é médico. E convivendo com médicos durante muitos anos, né? Eu fiquei 11 anos dentro do hospital.
eu entendi o que eles precisam no dia a dia. E aí eu criei, né, essa frase, esse lema, e todos os dias eu posto lá no Instagram e eu vejo por onde eu passo, médicos que eu atendo, palestras que eu dou, as pessoas comentarem. Ah, depois que você colocou aquilo, a tua frase fica ali ecoando na minha mente. O que não está no prontuário não aconteceu. Então, os médicos precisam disso, mas eles precisam que a gente lembre de coisas que eles no dia a dia não conseguem lembrar. E a gente sabe que eles fazem muitas coisas no dia a dia e se eles deixarem de registrar, lá na frente quem vai se prejudicar também é eles. E o contrário também é verdadeiro, né? Ele pode se defender muito bem pelo que ele escreveu. Exatamente. Então, o que você reforça aí é muito importante. Fica aí uma dica aí para você que é médico, não deixe de evoluir seu prontuário. Se um dia você precisar, essa informação aí vai te ajudar muito. Fer, e o sucesso, na verdade, vem dos médicos, mas hoje tem muitas secretárias, inclusive empresas de marketing, gestores que te acompanham no Instagram. E o nosso dia a dia, que é estar nas clínicas, nós ouvimos, quando fala em assunto jurídico, tem a Fernanda do Instagram Direito Médico, que hoje já passou a marca de 20 mil seguidores, né? E assim, precisa gerar conteúdo para o Instagram, porque o pessoal ama ver os teus conteúdos. Como que é isso também? Essa organização, né, de os stories, porque é uma vida corrida. A gente que tenta ir gravar também não é fácil. Uma dica, né? Era uma dica. Eu coloco na minha agenda uma tarde por semana para fazer gravação de conteúdo, né? Nem sempre é possível, nem sempre eu consigo, confesso, porque às vezes os prazos precisam ser cumpridos e aí isso acaba ficando deixado de lado. Mas, via de regra, eu coloco uma tarde por semana para a gravação de conteúdo. E para os stories, eu procuro levar o meu dia a dia mesmo, né? Então, assim, o que um médico me questionou numa consulta, porque eu sempre penso assim, se tem um médico me perguntando, quer seja no direct, quer seja numa consulta, é porque é uma dúvida. E se é uma dúvida dele, pode ser dúvida de demais pessoas. Então, eu procuro levar para os stories, sem expor, obviamente, né, o médico ou o caso concreto. Muitas vezes eu tento dar uma modificada ali na situação real, né, até para preservar, mas eu procuro levar para os stories o dia a dia, de fato. E assim, eu já fiz vários testes no Instagram, né, do que funciona mais, do que funciona menos. E hoje o que eu acho que funciona mais é a gente ser verdadeiro, porque eu vejo muito personagem no Instagram, vejo muita coisa criada. Eu estive num congresso do Conselho Federal de Medicina em Brasília e eu vi muitos colegas advogados simulando situações que não eram reais. Né, que não participaram do congresso, que ficaram lá fora só fazendo de conta que estavam chegando como se fossem palestrar naquele congresso. E, na verdade, não estavam palestrando. Ou que, enfim, eu fiquei muito triste com aquela situação, tanto que eu bloqueei, assim, eu não postei muita coisa nos stories quando eu estava lá. Eu gravei muita coisa e deixei para postar depois, porque aquilo me fez mal. Eu disse, não é isso que eu quero. Né, eu não quero simular uma situação. Por mais que dizem, né, que a gente, antes de ser, tem que parecer ser, eu acho que o personagem, ele não se sustenta a longo prazo. Então, o que mais me orgulha é as pessoas me conhecerem no dia a dia. Às vezes as pessoas me conhecem só pelo Instagram, e aí me conhecem, né, frente a frente, passam um certo tempo comigo e dizem, nossa, você é aquilo ali mesmo, você é igual ao que você mostra no Instagram, você faz o que tá ali mesmo. Isso pra mim é o meu maior orgulho, né? Então, hoje pra mim, se funciona, se não funciona, se dá certo, se não dá, eu não sei. Mas a minha dica é, seja verdadeiro, seja você, traz a tua essência, porque especialistas em direito médico vão ter vários, mas especialistas em direito médico com a minha essência, com a minha verdade, isso eu vou ter eu. Exatamente. E, Fernanda, a tua escolha do direito médico, porque nós acabamos de ouvir que o seu pai é médico, então, isso partiu realmente dele ser médico, que você quis ir para essa área? Como que foi essa tua escolha? Ir para o direito médico? Quando eu estava no terceirão, eu estudava no exponencial e a gente fez testes vocacionais de passar um período com alguns profissionais. Então, eu passei uma tarde com uma fonoaudióloga, passei uma tarde com o meu pai, enquanto médico, passei uma tarde com uma psicóloga e passei uma tarde com o Dr. Ayrton Zolê, que é advogado aqui na cidade.
E eu saí dali, e o escritório dele era em cima ali da Azulete e Fotografia. Eu saí dali do escritório dele, desci, fui no orelhão, liguei pra minha mãe. Orelhão, né, gente? A gente já tem uma certa idade. Liguei pra minha mãe também. Eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, vou ser advogada. E ali eu decidi que eu ia ser advogada. Então eu entrei na faculdade de Direito para ser advogada. E no primeiro período a gente tinha que fazer um trabalho para professora Eli Belani, saudosa Eli, né, que Deus a tenha. E eu fiz o trabalho sobre eutanásia. E naquele dia eu disse pro meu pai, eu vou ser advogada de médicos. Eu quero atuar nesta área. E nessa época nem tinha, né, nem tinha direito médico, nem existia efetivamente o direito médico. Hoje ainda a gente tem muita dificuldade de encontrar material de direito médico. E aí eu decidi que eu ia ser advogada de médicos naquele dia e foi. E, né, Deus me iluminou para que eu conseguisse fazer esse caminho e para que eu conseguisse chegar até aqui. Muito legal. E na faculdade não tem nenhuma cadeira exclusiva de direito médico, né, Fê? Não tem nenhuma cadeira exclusiva. A gente trabalha responsabilidade civil dentro do direito civil. E tudo que eu aprendi, eu fui aprendendo, assim, como autodidata, né? Dentro daquilo que a gente tinha disponível, dentro da vivência do hospital. O hospital me ajudou muito, né? Porque eu tive que aprender a nadar, né? A água bateu na bunda e eu tive que aprender a nadar. E aí a vivência no hospital me ajudou muito. E hoje você atua exclusivamente na área de direito médico ou você advoga também para outras causas? O escritório, ele trabalha em outras áreas, né? Mas eu, Fernanda, dentro do escritório, eu fico só com a área da saúde. Então, a gente atende, né, profissionais da área da saúde em geral, dentistas, médicos, psicólogos, físio e etc. Alguns casos de paciente contra plano de saúde, né, especialmente. Tem alguns casos que nos procuram contra médicos, mas aí a gente tem algumas considerações que a gente faz para ver se a gente pega a causa ou não. Mas a área do direito médico, e aí falando em médico especificamente, acaba ocupando uma boa parte pela demanda, né? Os médicos são mais demandados do que os outros profissionais da área da saúde, né? Então, acaba que eu fico basicamente com a área da saúde. E que toma bastante tempo, né? E hoje a gente sabe aí, ó, tudo pode gerar um processo, né? Então, tu precisa ter muito cuidado e você representando o teu cliente, você também tem que estar bem amparada, precisa estudar muito. É uma dedicação ali contínua, né? É estudar para sempre. Na grande maioria das vezes, o CRM do médico tá nas nossas mãos, né? Então, isso é muito importante, é uma responsabilidade muito grande, assim, né? Então, realmente, a gente tem que se dedicar, né? Exatamente. Entrando um pouquinho no tema sobre a parte de processos éticos, porque é diferente um processo ético de uma ação judicial, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para nós e também para o público que está assistindo essa diferença, né? Que eu sei que tem essa dúvida. Enfim. Tem. O primeiro, né? Todo mundo fica chateado quando pergunta, fulano pode me processar? Pode. A resposta sempre vai ser pode. Porque para você entrar com uma ação, você vai lá e entra com uma ação. Mas se eu processar alguém sem motivo, isso pode ter uma consequência? Pode, tá? Mas poder processar todo mundo pode, não precisa estar necessariamente com a razão. Mas que quem vai decidir isso é o juiz. E não ganha quem está certo ou quem está errado, ganha quem tem os melhores documentos e os melhores argumentos. Isso também é importante dizer, né? A gente não busca justiça na justiça, não é isso que a gente busca, né? Mas o médico, né, ou o profissional da saúde, ele pode responder em 3 esferas, tá? Ele pode responder civilmente, que é a reparação do dano civil que ele sofreu. Ele pode responder criminalmente se ele cometeu algum crime, né? Vamos dizer assim, um dano, uma lesão corporal, enfim. Ele pode responder na esfera criminal e ele pode responder na esfera administrativa. E na esfera administrativa entra a esfera ética, que é perante o Conselho Regional de Medicina, ou o seu conselho, né? E administrativa também internamente. Então, por exemplo, dentro do hospital pode existir ali uma comissão ética interna e ele pode responder ali internamente, administrativamente também. O que acontece? Civilmente, é a reparação, então, do dano civil que aquela pessoa sofreu. Criminalmente, é uma pena, né, em razão de reparar aquilo que você cometeu. E, eticamente, você responde, digamos assim, com o teu CRM, né? Então, o Conselho Regional de Medicina, ele tem essa autonomia, né, de fiscalizar
a atuação médica. Então, o médico, ele pode responder eticamente. Fernanda, ele pode ser absolvido eticamente e ser condenado civilmente? Pode, porque as esferas, elas são independentes, tá? Uma acaba influenciando a outra na prática? Sim, também. Isso também pode acontecer, mas, via de regra, são completamente independentes, né? Então, pode acontecer de termos, numa mesma situação, diversos resultados, né? E hoje, até a título de curiosidade, né, e de informação, a nossa maior demanda são nos processos éticos, tá? Hoje, os médicos, eles respondem mais eticamente do que civil e criminalmente. E quais são as situações, Fer, mais comuns que acabam motivando a abertura de um processo ético contra os médicos no CRM? Olha, nós temos vários motivos, tá? Mas atualmente o que tá mais, assim, em alta são as questões de publicidade, porque com a alteração da resolução da 2336, existiu a possibilidade da denúncia ser anônima. Qualquer outra denúncia que você faça perante o CRM contra o médico, você tem que se identificar. A publicidade pode ser anônima. E aí, com esta possibilidade da denúncia anônima, o que acaba acontecendo? Um colega denuncia o outro. Então, aumentou muito a quantidade de processos éticos em razão da publicidade. Tá? Entendi. Porque hoje é inevitável, nós estamos aí numa era que é inevitável não ter Instagram, não trabalhar com as mídias digitais, e aqui eu tô falando também de entrevistas, o próprio folder onde deixar, enfim. E acaba que no dia a dia a gente vê, né, muitos médicos que postam o nome de paciente, tô falando as coisas básicas que o pessoal já sabe aí que não pode. Nome de paciente, medicação, essas coisas, né? E então chama atenção, porque tem regras, essas regras não são tão do dia a dia, digamos assim. A gente vê muita agência que não sabe, né, as regras aí de publicidade médica e que acabam prestando serviço para médicos, né? Então, isso chama bastante atenção. E quando nós falamos em redes sociais, sites, folders, entrevistas, o que exatamente é permitido e que continua proibido para os médicos? Então, vamos lá. O que acontece? O grande problema, o grande mal da publicidade médica é o efeito manada. Então, ao invés de eu pegar a resolução 2336, que inclusive tem um manual anexo, então assim, eles desenharam, tá? Eles colocaram lá, exemplo do que é permitido neste artigo, exemplo do que não é permitido. Eles colocaram exemplos, eles colocaram explicação, nota da CODAME com relação àquele artigo. Então assim, gente, tá desenhado, tá? Ao invés de pegar isso, estudar, ler para fazer a sua publicidade, né, ou a própria empresa que faz que é paga, né, para fazer o marketing, estudar, ser especialista de fato nessa área, eles olham pro lado e veem, a Volnet tá fazendo, então eu vou fazer também, né? A Volnet tá bombando no Instagram, e ela posta antes e depois, ela posta depoimento de paciente, então eu vou fazer também, porque se ela tá fazendo é porque pode. Esse é o grande mal da publicidade hoje, tá? É o efeito manada, é você olhar para o lado, o coleguinha tá fazendo, eu vou fazer também. Via de regra, o que aconteceu? Quando veio a 2336, houve uma divulgação de que o CFM liberou muita coisa. Não é tão verdade, isso não é uma verdade absoluta, porque apesar do CFM ter liberado o antes e depois, por exemplo, eles liberaram cheio de regras para você fazer o antes e depois. Então, hoje, esse antes e depois que nós vemos no Instagram, ele não é permitido. E eu nunca vi um antes e depois, a não ser o exemplo do próprio conselho, tá? Que tá lá no Instagram do conselho. Eu não vi nenhum antes e depois feito de forma correta. Nenhum. Então, o antes e depois, eu acho que seria o grande exemplo, né? Depoimento de paciente, que eu não sei da onde que tiraram que pode, tá? Não pode, porque você expõe o paciente. O que poderia acontecer? Eu, no meu Instagram, eu fiz lá a prótese de mama. E aí eu tô lá no meu Instagram e tô dizendo, gente, tá todo mundo aqui me perguntando com quem que eu coloquei prótese, eu coloquei com o doutor fulano de tal, babá. Eu posso falar, porque eu estou no meu Instagram e tal. Se eu marcar o doutor fulano e ele levar pro Instagram dele, ele automaticamente, independente de ser a Fernanda falando, se filmando. Sim. Ele tá atraindo as regras da publicidade pro Instagram dele. Então isso já não poderia, tá? Por quê? Porque dependendo do que eu estou falando, eu preciso cumprir o regramento.
Mas, Fernanda, o repost, ele é possível. O repost é possível, nós temos uma limitação por semestre para evitar que os médicos contratem influencers e blogueiros para fazer, e aí eles ficam postando e eu fico só repostando no meu, né? Mas sempre que eu repostar, eu tenho que olhar para o manual da Kodami. Independente, então, se for um repost, eu olho para o manual da Kodami. Se eu falar, é o melhor médico do mundo, é o único que faz tal coisa, o médico já não poderia repostar. A Fernanda pode falar lá no dela e fazer a propaganda dela. É que o médico não tem problema nenhum, mas repostou no dele, ele atraiu a regra, tá? Então isso eu vejo, assim, como o grande problema. E outro problema muito forte é o método e protocolo próprio. Médico só pode divulgar método e protocolo se for reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Então não existe isso de eu tenho meu método próprio, eu tenho meu protocolo premium, meu protocolo isso, meu protocolo aquilo. Isso não existe. Tá? Esses, assim, seriam os problemas mais recorrentes que a gente vê. E olha que importante isso que tu traz, né, Fê? O médico hoje, principalmente esses que estão se formando agora, eles não têm conhecimento, eles saem dali, eles querem postar tudo, eles estão no auge de que, ai, me formei, né, fiz uma residência, mas olha o risco que tem por trás disso, né? É a imagem dele, que daqui a pouco, se ele não souber trabalhar, ao invés dele fortalecer o nome dele, ele vai criar um grande problema e que vai ser muito mais difícil depois para ele reverter isso tudo, né? Olha, é muito importante e principalmente assim, ó, ter o conhecimento do que pode e o que não pode, até onde você pode ir. Isso acho que tem que ficar muito claro para os médicos, não só para os médicos, né? Mas isso é em geral, um alerta geral. Mas principalmente para quem está ali com informações de pacientes que é muito sigilosa e a gente sabe que tem a lei de proteção de dados, então qualquer informação vazada pode gerar aí um transtorno gigantesco, né? Então, melhor evitar algumas coisas, né? Ou ter um profissional ali habilitado que possa auxiliar e fazer esses direcionamentos. Isso é importante também, né? Não tem por que ter dúvida, né? A gente tem muitos profissionais aptos a orientar. Sim. Então, contrata um profissional que vai se orientar, quer seja uma equipe de marketing especializada de fato, que tenha conhecimento da norma, ou um jurídico, né? Sim, isso sem dúvida. E na tua trajetória, assim, ó, qual é o risco que você... um risco de marketing que você viu e que você falou, eu não vou cometer a mesma coisa. Tu já teve essa experiência ou não? É que a OAB, ela também tem uma série de travas com relação à publicidade. Então, quando a gente conversa com o médico, que o médico reclama que a publicidade dele não dá para fazer nada, é muito fechada, eu até entendo o lado dele, porque a OAB também tem essa série de vedações, né? Mas, em compensação, eu vejo que alguns médicos, eles acabam pecando na publicidade porque eles não sabem qual é o público que eles querem atingir. Então, eu vejo muitos mostrando o ato cirúrgico, mostrando ali, daqui a pouco você fazendo a lipo, e eu acho que aquilo, ao invés de atrair o paciente para fazer, o paciente olha e diz, Deus me livre, eu que não quero fazer isso. Entendeu? E tem isso, né? Claro, porque para eles é normal. Da mesma forma que para mim, falar de uma audiência, falar de um julgamento é um momento natural, né? Para o médico, estar no centro cirúrgico é natural, mas para o paciente talvez não. Se torna agressivo muitas vezes. Se torna agressivo. Né? Então, eu acho que os médicos, eles mostram algumas situações que são desnecessárias. Ah, não, mas eu estou falando para acadêmicos de medicina. Eu estou falando para outros médicos. Ok, é o teu público-alvo. Não que esteja ok de mostrar, tá? Não poderia, sim. Mas tô dizendo assim, em termos de público-alvo. Mas se você tá querendo atingir o paciente... Eu outro dia fiz um comentário no Instagram de uma médica, elogiando ela, porque ela tava explicando o porquê que quando uma mulher quer fazer uma cirurgia de mama, não basta você colocar a prótese, né? A diferença entre a mastopexia e a colocação de prótese. E ela fez todo o exemplo com meias, né? Então, ela pegou meias e laranjas e aqueles adesivos que tem, que a gente coloca no bico do seio, às vezes, pra proteger, dependendo da blusa. E ela colocou aquilo e ela fez todo o vídeo explicando a diferença, né? Dela costurando, dela com a meia e tal. Eu não me lembro o nome dela, porque faria questão de citá-la. E eu elogiei, eu disse assim, olha só, você fez uma explicação fantástica, brilhante, deu para entender muito bem a diferença entre a mastopexia e a colocação de prótese, e você não expôs ninguém, nenhum paciente.
entendeu? Então dá pra fazer. Talvez dê um pouco mais de trabalho, você tem que ter ali um pouco mais de habilidade teatral, vamos dizer assim, né, pra desenhar efetivamente, mas aquilo ali faz um paciente decidir por ela e decidir pela cirurgia que ela está querendo vender, que ela está querendo, né, demonstrar, trazer o interesse da paciente. E não necessariamente mostrar a paciente lá deitada, né, no centro cirúrgico. Sim. Então, acho que é essa visão que o médico precisa ter, né. É esse olhar. E qual a dica que você daria, assim, ó, para gestores, para médicos, quando eles pensarem em marketing, publicidade, como postar um vídeo? Critérios para Critérios. contratar uma assessoria de marketing, uma agência. Eu acho que estejam bem amparados com profissionais de fato especialistas, tá? Então, eu acho que hoje, isso para tudo, tá? Eu acho que a gente hoje, houve uma época que a gente não tinha super especialistas, hoje a gente tem. Então, tem como você contratar uma equipe de marketing especialista na área médica, tem como você contratar um jurídico especialista na área médica, um gestor na área médica, entende? Então, eu acho que procurem estar bem assessorados de pessoas de fato especialistas, de pessoas de fato que conhecem a tua realidade e as tuas limitações legais. É muito interessante, Fernanda, nós entrar nesse assunto, porque quando nós chegamos na clínica, o médico nos procura normalmente porque a clínica precisa de ajuda, vamos falar, né? Então a gente faz todo o diagnóstico e realmente o termo de consentimento não é correto, a parte de marketing também não está fazendo corretamente, a parte contábil não é uma contabilidade focada na saúde, o que sim tem muita diferença. E a primeira orientação que nós fizemos para o médico ou os médicos é para que nós procure aí as pessoas da saúde. Então, hoje nós já trabalhamos em parceria com uma contabilidade focada na saúde. O nosso jurídico, sempre que a gente precisa, é a Fer, né? A parte também trabalhista, nós temos o Fábio, porque faz total diferença. Hoje, quem tem aí que atende todo mundo, não é igual quem pensa e só atende saúde. Então, isso é muito importante. E eu quero abrir aqui também, hoje você também oferece mentoria aí para agências e assessorias de marketing, além dos médicos? Como que funciona? Mentoria nunca me pediram. Mentoria eu dou geralmente para outros advogados que queiram atuar na área do direito médico. Mas nós fazemos assessoria para empresas de marketing, tá? Então, por exemplo, às vezes o médico ele não tem um jurídico, mas ele vai contratar uma empresa de marketing. A empresa de marketing pode ter assessoria jurídica, né? E a gente precisa andar junto, porque qual que é o grande problema? O médico ele não contrata o advogado para o advogado dizer para ele o que ele não deve fazer. Ele contrata o advogado para o advogado dizer como ele pode fazer aquilo que ele quer fazer. Né? Olha que visão, hein, Fernanda? Então, assim, ó, isso é o nosso desafio diário. E o maior problema para nós, advogados, quando a gente fala em preventivo e principalmente quando a gente fala em marketing, é porque o marketing quer colocar dinheiro na mesa. E o jurídico faz o quê? Tira. Essa é a visão que algumas pessoas têm, de que o jurídico vai tirar o dinheiro da mesa. Então, eu sempre falo, a gente tem que andar de mãos dadas com o marketing e o marketing faz lá a ideia dele. Aí eu digo, tá, beleza, eu entendi qual que é o teu objetivo. Vamos mudar essa palavrinha aqui? Vamos mudar aquela palavrinha ali? Por quê? Porque se por acaso houver algum questionamento, eu vou utilizar essa tese aqui para fazer uma defesa. Eu vou deixar esse caminho aqui aberto para eu fazer uma defesa. Então, esse é o detalhe. E alguns advogados ainda, talvez por inexperiência ou, enfim, eles acabam vindo muito naquela linha, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Logo que veio a resolução 2336, a maioria dos colegas ia para o Instagram e dizia assim, isso não pode, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Eu fui e fiz um post assim, ó, chega de dizer o que você não pode. Deixa eu te mostrar o que você pode, porque tem muita coisa que você pode, entendeu? Então, esse é o... Sabe? Isso é o que é o feeling, isso é o que a experiência nos dá, entendeu? Então a gente tem que andar de mãos dadas. E aí eu digo assim, me contratou para dizer o que você pode, para te auxiliar, ótimo. Tem aqueles que querem só ouvir o que não pode, e tá tudo bem também, né? Então, você saber como atender o teu cliente é o grande diferencial, na minha opinião. Com certeza, e nós falamos muito em prevenção, o médico em si fala muito sobre prevenção,
Mas isso tem que ser aplicado no dia a dia da clínica, porque se ele está prevenindo, os erros serão menores. Com certeza. Quando a gente também tem a parte da auditoria que nós fizemos, Fer, e assim, o que nós achamos de erros, né? Então, exatamente. Então, se tem essa prevenção, tem ali uma equipe qualificada cuidando disso, vai diminuir os riscos com toda certeza. Sem sombra de dúvida, né? E Fê, na tua visão, assim, ó, olhando as tendências de tecnologia, né? O que você acha que vai mudar nessa publicidade médica lá na frente? Tem alguma coisa que tu pense que estrategicamente tem alguma alteração? Olha, essa alteração que a gente teve, que agora já não é mais tão recente, né? Mas enfim, ainda é considerada recente. 23, né? Essa última. Isso. Já foi, assim, um grande boom, né? Que a gente estava esperando. Regulamentou também as coisas, Eu não vejo possibilidade do conselho abrir mais, tá? Por mais que eu entenda que hoje exista, sim, uma concorrência desleal dos médicos para com os outros profissionais da saúde, porque a gente hoje tem profissionais da saúde fazendo as mesmas coisas que os médicos, podendo publicizar de uma forma muito mais liberal do que os médicos. Eu vejo que a medicina, ela tem essa característica, né, de não ser mercantil, de não poder ser sensacionalista, de ter muito mais um foco na saúde, no paciente, do que na venda, né? Mas eu vejo que a gente já teve uma grande evolução quando o conselho passa a tratar o paciente também como cliente, né? Como ele olha, quando ele permite que o médico olhe aquele paciente como cliente. Sim. Então, assim, eu não vejo a possibilidade de abrir mais, tá? Isso eu realmente não vejo. Mas eu vejo que o conselho, com o andar, e isso é natural, toda vez que a gente tem uma resolução, né? A gente precisa esperar um tempo para as melancias se acomodarem, a gente vê exatamente qual vai ser o entendimento do conselho. Então, nós temos hoje muitos processos éticos em trâmite, e que a gente ainda não sabe qual vai ser o entendimento do conselho, qual vai ser a interpretação. Por exemplo, quando estavam discutindo essa nova resolução, eu participei de vários debates. E depois que foi publicado, participei de vários eventos em que eles explicavam os motivos de cada artigo, tá? Porque acho que isso faz toda a diferença, você saber o porquê que aquele artigo tá ali, para você entender qual foi a lógica. E um deles, que existe uma grande diferença e que eu já vi gente de tudo que é jeito interpretar de tudo que é forma, é a filmagem do profissional em ação. O Conselho Regional de Medicina tem a posição de que o médico ele não pode ser filmado em ação. Então, ele não pode ser filmado. Ah, mas o paciente não aparece. Mas ele está em ação, ele está fazendo uma cirurgia, ele está fazendo um botox, ele não pode ser filmado. Isso está lá na norma. E quantos a gente vê todos os dias, né? Mas, Fernanda, eu posso muito. Então, assim, ó, você pode? Pode. Quando você tá lá se paramentando, quando você tá lá fazendo a higienização das tuas mãos, quando você tá lá mostrando o bastidor, você pode. Entrou no centro cirúrgico, o foco é o paciente. E por quê? E agora vem a explicação do porquê que aquele artigo tá lá na norma. Porque o conselho entende que se a pessoa sabe que ela está sendo filmada, ela age diferente, independente de qualquer coisa. Nós somos assim, nós somos seres humanos. Quando a gente tá na academia, e que o personal puxa o celular para filmar a série. Você puxa o abdômen, você faz o movimento certinho, você tá... Nossa, o movimento fica perfeito, entendeu? E não é diferente quando o médico tá ali fazendo a cirurgia. Ele sai do foco. E aí eles entendem que pode aumentar o tempo cirúrgico, né? Porque primeiro tu tá pegando o ângulo aqui, o ângulo lá e tal. Não, vamos de novo, essa fala não ficou boa. Enquanto isso, o paciente tá ali na mesa. Sim. Né? E o tempo anestésico está sendo aumentado. E o cuidado tem que ser para o paciente, E o foco tem que ser todo do paciente. Então, é por isso que eles não querem que o médico seja filmado em ação. Mas já vi gente dizendo que não pode ser filmado por equipe externa. Se for a equipe própria do médico, pode. E aí, assim vai, né? Cada um puxa a sardinha pro seu lado. E a gente vai tentar, né, enquanto advogado, sempre atender os melhores interesses do cliente. Sim. Né? E é algo que não vai terminar, né? Porque eles continuam postando. Hoje o Instagram, as mídias sociais é um acesso muito facilitado. Então eles vão continuar postando e postando, só que precisa ter segurança. Saber até onde eles podem ir também, né?
E se você estiver bem assessorado, você pode continuar fazendo tudo o que você está fazendo, com pequenos ajustes para possibilitar a gente de se defender lá na frente. Sim. É só isso que eu digo, sabe? A gente não quer impedir o marketing, muito pelo contrário, a gente quer que faça. Incentivar, mas de uma maneira segura, Exatamente. né? E era isso que eu ia te perguntar, qual que é a dica que você dá para os médicos para essa exposição deles, né? Tanto no Instagram, nas mídias sociais, para que eles tenham a segurança de colocar ali os seus conteúdos, porque é importante também as pessoas saber o que eles estão fazendo, mas uma segurança de uma forma que fique segura para o paciente e para ele também, né? E assim, ó, o médico ele tem que entender que quando ele tá ali se divulgando e o paciente vem através do Instagram, o pior resultado que ele espera é o melhor resultado que ele viu no Instagram. Então isso cria também uma obrigação de resultado, e isso também é o que o conselho quer evitar. Sim. Então a minha grande dica seria, estejam bem assessorados, dá para fazer marketing, dá para fazer uma publicidade muito legal, mas estejam bem assessorados para que, se vocês responderem processo ético, vocês tenham como se defender. E Santa Catarina está com a mão muito pesada. O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina tem a mão muito pesada. Os médicos estão levando a partir da linha C, né? O que a lei fala é que o conselho teria que respeitar a gradação de penas, né? Então começaria por uma advertência, censura confidencial, censura pública, suspensão de até 30 dias e cassação. Só que, se a gravidade daquilo que o médico fez justificar, eles podem aplicar uma pena mais grave. Santa Catarina, eu já vi de todos os tipos de situação, quer seja publicidade ou não, e eles iniciam pela linha C. Então, só que como são processos sigilosos, ninguém fica sabendo, né? Mas as penalidades estão acontecendo. O Conselho Regional de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, começou a divulgar no Instagram as aplicações de penas públicas. Então agora o médico do Rio Grande do Sul que é penalizado publicamente, ou seja, a partir de uma censura pública, a penalidade dele está sendo divulgada no Instagram. E uma curiosidade, Fer, que me passou pela cabeça agora, faixa etária dessas denúncias, são os médicos mais novos, não necessariamente, são mais homens, mulheres, como que... Não necessariamente, assim, ó, se a gente for avaliar pela faixa etária, nós temos os médicos mais jovens respondendo por aquele suposto erro médico, né, principalmente porque estão muito ali nos pronto-socorros, né, PA, UBS e tal, naqueles atendimentos mais de urgência e emergência. Então nós temos muitos médicos mais jovens respondendo por isso. Sim. Médicos na faixa etária ali que já estão saindo da residência ou que já têm um certo tempo de medicina, que já não estão mais nas portas de entrada, estão nos seus consultórios respondendo por publicidade, né? E temos médicos mais experientes que aí tem aquela ideia assim, eu não preciso de documento, porque eu tenho 30 anos de carreira e nunca ninguém me processou. E aí, vou lembrar de cabeça. E aí ele leva o processo ali, entendeu? Então é muito variável, tá? Mas via de regra, se a gente pudesse separar por faixa etária, eu separaria nessa linha. Nesse formato. E assim, a importância da gestão hoje em uma clínica, porque você também acaba indo em várias clínicas, né? E assim, eu sei que uma das suas perguntas é essa, né? Você tem um gestor aqui? Porque o médico hoje, ele quer assumir tudo, mas ele não tem braço para assumir tudo também, né? O médico na faculdade, ele é treinado para salvar a vida e fazer acontecer, né? E focar no paciente. Então, assim, ele esquece de todo o resto que está em volta dele, né? Então ele não sabe se o plano tá pagando, se não tá pagando, se tá certo como ele tá fazendo, se não tá. Se a agenda está no melhor formato, porque a agenda cheia não é sinônimo de estar no melhor formato. Exatamente. Muitas vezes ali tá cheia, né? E poderia ser melhor se fosse talvez mais particular, digamos assim. Não é falando que o paciente particular ele é diferente do plano. Mas estratégias para a gente atingir o público que o médico gostaria. Sim. Ele não sabe que ele pode fazer a gestão da agenda dele, separar um dia exclusivo para paciente particular. Ele não sabe muita coisa. E aí, por não saber muita coisa, ele não tem a gestão financeira também da clínica na mão. Tanto que é muito engraçado isso. A gente, às vezes, faz uma proposta lá para uma assessoria preventiva mensal e cobra um valor X. Daí,
É um contrato anual. Aí ele diz, eu não consigo me comprometer contigo por esse valor anual, eu não consigo. Eu quero só o termo de consentimento X. Aí você passa um orçamento que acaba sendo mais caro para ele. Ele prefere contratar. Por quê? Porque ele abre a carteira e diz assim, não, 5 mil eu tenho aqui. Mas 1.500 por mês eu não tenho, eu não sei se eu vou ter. Tipo, eu tenho hoje 5 mil, mas não sei se amanhã eu vou ter. Então, é muito bizarro isso, a falta desse controle que o médico tem, sabe? Dessa gestão financeira, desse cuidado. Assinam um contrato de qualquer jeito, se comprometem com coisas assim bizarras, vão respondendo, vão assinando. É muito engraçado, porque são pessoas de uma inteligência, né, acima da média, geralmente, né, pessoas que estudaram muito, pessoas que se dedicaram muito para chegar onde chegaram, mas que não olham pro resto. E veja, eu não acho que o médico tenha que cuidar de tudo, mas ele tem que ter quem cuide para ele, entende? Para daí ele poder fazer essa gestão e focar realmente naquilo que precisa, que é o paciente, né? Exatamente, é isso que nós fizemos na Alicerce, né, Vô? Onde a gente chega. Primeiramente, a gente precisa dos contratos para criar um fluxo, seja no próprio Drive, que não tem custo, entende? Ou no arquivo, enfim, onde nós prezamos pela organização correta da clínica. Então, não é ele fazer tudo. Hoje tem essas possibilidades de estar contratando quem vai fazer por ele, e o foco dele vai ser o quê? O paciente. Vai ser atender, vai ser operar e cuidar do paciente, estudar, enfim, né? E hoje tem essas possibilidades. Sem dúvida. E eles não sabem, né? Eu vejo que a gente teve aqui, ó, não somente uma conversa, né, Fer? Mas você deu dicas valiosas para os médicos, para as clínicas, porque um simples fato de tu não ter um termo pode comprometer, né, toda essa estrutura, toda a história desse médico. Então, o quanto foi importante aí o que você trouxe nessa tua bagagem? Olha só, vocês sabiam que um médico, ele pode responder civilmente pela falha do dever informacional? Por exemplo, a cirurgia correu tudo bem, mas eu tive que ficar um período sem fazer tal coisa e o médico não tinha me falado. E aí você vai entrar com uma ação e dizer ele falhou no dever informacional dele. E isso é indenizável, gente. O médico pode ter que pagar porque ele deixou de informar o paciente. E a maioria não sabe. E a maioria diz assim, não, eu não preciso de preventivo, eu tenho seguro de responsabilidade civil. Vocês sabiam que o seguro de responsabilidade civil não cobre situações em que o médico não tem o termo de consentimento? A maioria não sabe. Entende? E a maioria acha que tá segura. Ou a maioria acha que tem um seguro legal e quando a gente vai ver, mas esse seguro aqui, ele não é pra você, ele não protege. Então esse que é o detalhe, sabe? É por isso que... Ter uma boa assessoria faz toda a diferença. Faz. E é aquilo que eu falo, não sou só eu, nós temos vários profissionais legais aí no mercado, então eu não tô falando só me contratem, mas contratem um advogado especialista na área, aquele com quem você se identifica melhor, aquele com quem você tem confiança. A relação advogado-cliente é a mesma relação que médico-paciente. Tem que ter confiança, tem que ter empatia, tem que ter, né? Então, é isso aí. É contratar alguém com quem você se identifica, né? Perfeito. Fer, e para nós finalizarmos, infelizmente, né? Nós ficaríamos mais aí horas falando contigo. Nós vamos para um quadro que está fazendo sucesso aqui, embora foi o primeiro episódio, mas o pessoal aí teve uma repercussão bem legal, que é o ping-pong, onde eu vou fazer algumas perguntas ou colocações e rapidamente com palavras-chave você vai responder. Então, veio na tua mente e vai soltar aqui. Palavras-chave. Isso aí. Qual foi o maior desafio que você enfrentou como advogada na área da saúde? Situações que envolvem crianças. É óbito de criança. Gente, é muito difícil. Certo. Se pudesse dar um conselho para si mesma no início da carreira, qual seria? Deus escuta conversas que a gente não escuta. Confie nele. Olha só. Algo que ninguém imagina sobre ser advogada na área da saúde. A gente fica de plantão junto com o médico. É verdade. A gente tá sempre de sobreaviso. O médico que não se posiciona nas redes sociais está fora do mercado? Sem dúvida. Qual conselho profissional você nunca esquece de dar aos médicos? O que não está no prontuário não aconteceu. Eu adoro essa frase. Essa é demais. Quem foi o seu maior influenciador
ou mentor na sua carreira? O Fábio, sem dúvida nenhuma, sem pensar, sem pestanejar, o Fábio sempre. Que legal. O que você diria para alguém que quer seguir nessa área? Comece lendo o Código de Ética Médica. Eu vejo muitos colegas advogados que se dizem especialistas e que nunca sequer leram o Código de Ética Médica. O que te inspira todos os dias a continuar na área do direito médico? Cuidar de quem cuida da gente. Uma curiosidade sobre você que ninguém imagina. Coisas que as pessoas falam, nossa, sério, quando eu conto, né? Eu sou carioca de nascença, eu sou canhota e tenho um irmão gêmeo, um menino, né? Um homem, o Eduardo, que é oftalmologista. Certo. Qual é a maior recompensa de trabalhar com o direito médico? Ver o médico muito angustiado na nossa frente. O médico ele tem muita dificuldade de expressar a emoção, né? Ele lida muito mais com a razão do que com a emoção. E quando ele tá na minha frente, ele deixa a emoção falar mais alto. E quando eu consigo absolver ele de um processo, ou ele me olhar, me abraçar e dizer muito obrigado, como ele ouve muitas vezes de muitas famílias quando ele salva a vida de alguns pacientes. Isso é muito legal, isso é muito bom. E qual a música que te representa? É a música que eu entrei na minha formatura, Maria Maria. Vou falar. Eu falei pro Edilson, a música da Fernanda é Maria Maria. Maria Maria, meu nome é Fernanda Maria, porque a minha mãe é Gilda Maria e a Duda é Eduarda Maria, para dar uma continuidade no nome. E eu espero que se um dia ela quiser ser mãe e tiver uma filha, que o segundo nome seja Maria também. Uau. Que lindo. Fê, a gente não tem palavras para te agradecer. Foi 40 minutos maravilhosos contigo. A tua bagagem, ela é assim sensacional e ver a forma que você passa isso, sem medo de guardar as melhores dicas, isso não é para qualquer um, né? É o profissional que quer ver outros profissionais crescendo. Isso sempre eu consegui ver em você e essa é você, né? Então a gente está muito feliz de ter recebido em nosso programa. Esperamos em outra oportunidade, né, num novo quadro, tê-la novamente. Muito obrigada pelo teu tempo e esperamos aí em breve. Obrigada. Estar novamente contigo. E Fê, eu nunca vou me esquecer da tua humildade. Quando eu estava começando, eu nem contei isso para Voo, mas eu fui procurar pessoas referências na saúde aqui em Chapecó. E é muito difícil de você encontrar, porque embora tem bastante, mas pensam muito mais no dinheiro do que também no amor de entregar o serviço. E quando eu procurei, aí eu me deparei com o Instagram Direito Médico, na prática, chamei, vocês me receberam, você e o Fábio, e vocês escutaram aquele, vamos dizer, um menino sonhador ali, porque eu abri para vocês a questão da empresa Alicerce. Então eu tenho um carinho assim fenomenal por vocês, onde lá no início vocês acreditaram em mim, acreditaram na Alicerce, e hoje, depois de quase 3 anos, nós estamos aqui tirando do papel um projeto. E eu guardo muito o que vocês me falaram, as dicas que vocês me deram, e não tem outra pessoa que eu indique quando precisar de um jurídico que não seja você. Eu fico feliz. Direito médico, sem sombra de dúvida, é a Fernanda. Eu fico muito feliz, é uma honra imensa estar aqui com vocês dois, com a Voo, né? Nós temos uma história aí juntas, sempre tive muito carinho, né? E muito respeito pela profissional que você é. E você também, Edilson, e é muito importante esse feedback que você nos dá, porque eu sou realmente, assim, uma defensora de que a gente precisa fazer caber mais gente, né? Quando a gente sobe, porque tem lugar para todo mundo. Eu tenho médicos se formando todos os dias, eu não vou conseguir atender todo mundo, então eu preciso de mais profissionais, né? E a gente sozinho não faz nada, né? A gente precisa sempre ter pessoas ao nosso lado. E essa é a lição que eu tiro, porque a humildade que eu falei. Hoje você tem um conhecimento que você foi buscar, né? E você não tem medo de compartilhar isso, porque você sabe que tem lugar para tudo isso. Sim. E vocês me falaram isso lá na nossa primeira conversa. E você disse assim, que bom, porque nós precisava disso aqui em Chapecó. E eu guardei muito e até falei para minha equipe na reunião que a gente faz semanal, nunca vamos fechar a porta para alguém que queira conversar conosco. Sim. Eu vejo que isso é extremamente importante, porque a outra pessoa no outro lado está trabalhando também. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. De verdade,
Te agradecemos de coração. Obrigada, sempre que quiserem, estou à disposição. Foi muito especial mesmo. E você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixa o like aqui, estamos trazendo aí muitos conteúdos relevantes para todos vocês. Agradecemos pela participação e se encontramos no próximo episódio que temos... Especial Outubro Rosa. Nos aguarde. Até o próximo.